Olá, amigos, vamos começar nossa aula sobre variáveis. Vamos lá? Variáveis, como o próprio nome diz, são as variações que existem dentro de uma população ou de uma amostra. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma pesquisa com pessoas, essa minha população ela tem o quê? Ela tem características referentes a sexo, a renda, a nacionalidade, tudo bem? A idade. Essas características elas são diferentes entre os elementos da minha população. Essas características diferentes, com esse grau de variabilidade dentro da minha população, essas características são chamadas de variáveis. É aquilo que se diferencia dentro de uma população. Se for uma peça mecânica, se for um objeto, um produto, pode ser o peso, a altura, a espessura. Tá bom, pessoal? Então, variáveis são as características que são diferentes entre os elementos da minha população ou da minha amostra. Por exemplo, aqui se eu tenho uma pesquisa, um questionário aplicado com os alunos do terceiro RH da FAEX, quais são as informações que eu posso levantar nesse questionário? Eu posso levantar o RA dos alunos, eu posso levantar qual turma ele pertence, eu posso levantar a informação sobre o sexo dele, da idade, da altura, do peso, filho ou não. Vocês estão percebendo que para cada uma dessas variáveis, voltando aqui, ó, se eu perceber que cada uma dessas variáveis, ele existe uma informação que eu posso retirar dessa pesquisa. Por exemplo, para a variável sexo, eu tenho duas possibilidades aqui. Feminino ou masculino. Para a variável filhos, eu tenho números. Enquanto para a variável sexo eu tenho palavras, no caso a palavra feminina e a palavra masculino, para a variável filhos eu tenho números que podem ser números inteiros. 0, 1, 2, 3. Já para a variável dos alunos referente à altura, eu tenho números, mas números que são decimais. Por exemplo, eu tenho um aluno que é de 1,65 m, outro aluno de 1,72 m, outro aluno de 1,81 m, tudo bem? São números quebrados. Então, preste atenção nesse detalhe. Enquanto que para a variável aqui sexo, eu tenho palavras, feminino ou masculino, para a variável filhos, eu tenho números inteiros. É claro que eu não tenho meio filho, então eu vou ter ou 0 filho, 1 filho, 2 filhos e aí por diante. Em referente à variável altura, eu já tenho números decimais, que são números quebrados. Olha, 1,65, 1,98, 1,54. Tá bom, pessoal? Vamos lá. As diferentes variáveis podem assumir valores diferentes, como a gente já viu anteriormente. Para cada tipo de variável, existe um tratamento específico para cada variável. As variáveis podem ser classificadas em dois tipos: variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas. Se as variáveis forem expressas por números, igual a gente viu anteriormente, 1, 2, 3, 4, número de filhos, ela é uma variável quantitativa, porque a variação dela é numérica. Se a variável, a característica, for uma qualidade, por exemplo, altura, médio, alto e baixo, né, não necessariamente os números, vou pegar uma outra variável melhor. A questão do sexo, masculino, feminino, elas são variações não numéricas. Por exemplo, feminino e masculino não é numérico, é uma qualidade. Essa qualidade, então, são chamadas de variáveis qualitativas. Então, nós temos dois tipos de variáveis. As quantitativas, quando elas são expressas por números, e as qualitativas, quando elas não são expressas por números. Vamos lá, a gente vai entender um pouquinho melhor. As variáveis quantitativas, aquelas que são expressas por números, elas podem ser também de dois tipos. Elas podem ser discretas ou contínuas. A gente vai entender daqui a pouco o que significa isso. Então, as variáveis quantitativas são aquelas expressas por números e elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser discretas ou contínuas. A variável quantitativa discreta ou variável quantitativa contínua. O que vem a ser isso? Variável quantitativa discreta é quando ela assume números, mas esses números são inteiros. Se os números são inteiros, essa variável quantitativa ela é discreta. Por exemplo, número de filho, não tem como você falar que tem meio filho. Número de acidentes, também não tem meio acidente. Número de falta na aula, não tem meia falta. Você faltou uma aula, faltou 2 aulas ou 3 aulas. Não é? Então, você vê, não tem submúltiplo. Como diz aqui, olha, não tem submúltiplos. Nesse caso, nós não temos submúltiplos. Não existe meio filho, como eu já falei anteriormente. As variáveis quantitativas
contínuas, variável quantitativa contínua, ela pode assumir números infinitos. Quer dizer, números irracionais, números quebrados, tá bom? Por exemplo, peso. Qual é o seu peso? Eu peso 52,5, tá vendo? Tem um meio, quer dizer que é um número quebrado. Altura, eu tenho 1,82 m, tá vendo? 1,82, é um número quebrado. Qual é a temperatura agora aqui da sala, ou do lugar que eu estou, da minha casa? 30 graus e 30,5 graus, não é quebrado. O tempo que o empregado realiza uma tarefa, ele gastou 1 hora e 22 minutos e 30 segundos, tá vendo? São números quebrados. Se os números são quebrados, se existem submúltiplos, gramas, centímetros, ou números decimais, essa variável quantitativa, ela não é discreta. Agora ela é contínua. Contínua quando tem números quebrados, tá bom, pessoal? Vamos lá. Já as variáveis qualitativas, que não são numéricas, elas trazem uma característica, elas trazem às vezes uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, é sempre representado por uma palavra. As variáveis qualitativas, elas também podem ser de dois tipos. Elas podem ser nominal ou ordinal. Vamos entender a diferença entre as duas, tá bom, pessoal? Variável qualitativa nominal. A nominal é aquela que é representada uma palavra, claro, não tem número, porque não é numérica, né? Mas não existem ordem entre si, expressa apenas um atributo. Por exemplo, sexo, a gente já viu, masculino e feminino. Não tem uma hierarquia aqui, não tem um grau de maior ou de menor entre os sexos, não é? O estado de origem, eu nasci no Paraná, eu nasci em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, quer dizer que o estado onde a pessoa nasceu também não tem uma hierarquia. Ou pode ser uma pergunta que tem resposta por sim ou não. Você concorda com isso? Sim ou não? Então, essa resposta sim ou não, ela não tem um grau de ordem, tá bom? Diferentemente da qualitativa ordinal, que elas são ordenadas. Por exemplo, nível de instrução. Qual é o seu nível de instrução? Eu sei o primeiro grau completo, eu tenho o segundo grau completo. No caso de vocês, eu tenho o superior incompleto. Então, existe uma ordem de tamanho, né? Quem tem o ensino médio completo é menor do que aquele que tem um ensino superior completo, porque em relação ao nível de instrução, ele está abaixo. Então, como tem uma ordem, por exemplo, que classe social alta, média e baixa, essa palavra alta, média e baixa não é uma palavra simples, é uma palavra que tem uma ordem, diferente da anterior, que não tinha ordem de tamanho. Aqui nós temos ordem alto, médio e baixo. Bom, pessoal? Resumindo, então, a nossa aula de hoje, bem simples a nossa aula de hoje, hein, pessoal? As variáveis podem ser de dois tipos. Primeiramente, o que é variável? É uma característica. Então, essas características podem ser de dois tipos. Elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Qualitativas, elas são qualidades, elas não têm números. As quantitativas, elas são numéricas. Essas qualitativas, elas podem ser de dois tipos, nominal e ordinal. Nominal, quando não tem ordem. Por exemplo, a gente viu aqui a questão do sexo, masculino, feminino. Nós vimos a questão da região, da naturalidade da pessoa. Pode ser a região do Brasil ou pode ser o estado de onde a pessoa veio. Aqui não tem ordem. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, não tem ordem. Agora, a ordinal é uma qualidade que tem uma ordem. No caso aqui, a gente fala de grau de instrução, que a gente já viu. Médio, completo, superior, incompleto, superior, completo, pós-graduação. Então, existe uma ordem dessas palavras, tá bom? Que não são números, porque se fossem números, eram quantitativos. Ok? Já as quantitativas aqui, nós temos a discreta e a contínua. A discreta, ela sempre vai assumir números inteiros. Então, quantitativo, porque tem número, e se é discreto, o número é inteiro. Né? Números de filhos, 1, 2, 3, 4 ou 0, são números inteiros. Já a contínua, ela assume números e esses números podem ser quebrados. Por exemplo, aqui a altura da pessoa, 1,65, o peso, 52,8. Tá vendo? São números quebrados. Se os números são inteiros, é discreto.
é discreta, se essa variável é inteira, é discreta, se essa variável é quebrada, é contínua. Não é que ela é necessariamente, mas se ela pode ser apenas inteira, ela é discreta. Se ela pode apresentar números quebrados, aí ela deixa de ser discreta e passa a ser contínua. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo de hoje, é bem simples. Bons estudos, qualquer dúvida estou aí à disposição. Fique com Deus.